É, Só para relembrar sobre a tabela periódica e tal, eu tenho que todos os amarelinhos são os metais. O hidrogênio, que é um verde, ele é isolado, ele é um caso à parte. Temos os ametais, que está em roxo, os semimetais, que às vezes tem característica de metal, às vezes tem característica de ametal, são de rosa. E os gases nobres são o que está em azul claro, tá bom? Então a gente vai precisar disso para a próxima matéria que a gente vai estudar, ok? É... Só uma coisa. Eu vou precisar disso aqui para o próximo bloco, que é o isótopo, isóbaro e isótono. Então vamos aqui, ó. Relembrar o que é cada coisa, ó. Número atômico é um número que ele tá aqui na tabela periódica, ok? Então, tabela periódica, aqui tá os números. Então, o hidrogênio é o número 1, então quer dizer o número atômico dele é 1, ou seja, ele tem um próton no núcleo. Aí depois lá o hélio é o número 2, ou seja, o número atômico 2. E quer dizer que ele tem dois prótons no núcleo dele. O lítio é o número 3, ou seja, o número atômico dele é o 3. E o... ele tem três prótons no núcleo, ok? E todo elemento químico, quando você olha ele na tabela periódica, gente, a tabela periódica está na página, se não me engano, 48 no livro, tá? Então, se eu tenho aqui, né, na tabela periódica, eu vejo qualquer elemento químico, veja aí o quadradinho. Por exemplo, o flúor. O flúor, o número dele é 9, ou seja, o número atômico dele é 9. E o número embaixo, nesse caso eu vou arredondar para 19, tá? Então quer dizer que a massa atômica dele é 19. Então, o número de cima, número atômico. O número de baixo, massa atômica. O que é a massa atômica? É o conjunto de prótons e nêutrons. Ou seja, quanto que ele, entre aspas, pesa, ok? Porque o elétron, ele praticamente não tem peso. Ele é tão insignificante, né, a massa dele, que eles não contam. Então, o número de massa, ou massa atômica, é o número de prótons mais o número de nêutrons. Então, eu tenho que A é igual a Z mais N. Mas não sei o que é isso. O A é o número de massa. O Z é o número atômico. E o N é o número de nêutrons. Ou seja, massa atômica é igual a prótons mais nêutrons. E o elemento químico, ele é sempre escrito assim, ó, a letra dele. Em cima, o elemento, ó, em cima, o número de massa atômica e embaixo o número de prótons, ok? Que é um número atômico. Então vamos lá. Eu tenho três hidrogênios disponíveis aí na natureza. São três tipos. Então tem o hidrogênio com massa atômica 1, o hidrogênio com massa atômica 2 e o hidrogênio com massa atômica 3. Os três estão representados aí onde está escrito isótopos, tá? Então, isótopos. Eu tenho o hidrogênio, que o número atômico dele não muda, senão ele muda de elemento químico, tá? Então, o hidrogênio sempre vai estar o 1 aí embaixo, porque o número atômico vai ser o mesmo, o número de prótons é o mesmo. Então, o H1, o H1, o H1, todos eles vai ser 1. E em cima tem um númerozinho, que é a massa atômica, que é 1, o outro é 2 e o outro é 3. Que diferencia aí? Que o primeiro, o que tá 1, ele não tem nêutron. Então, ele só tem um próton. O segundo, ele tem um próton e um nêutron. 1 mais 1, 2. Por isso que a massa atômica dele é 2. E o segundo, ele tem dois nêutrons e um próton. Então, 2 mais 1, 3. Por isso que a massa atômica dele é 3. E esses três elementos aí, que eles têm em comum? O mesmo número de prótons, porque é o mesmo elemento. Então, se os elementos têm o mesmo número de prótons, ou seja, o mesmo número atômico, eles são isótopos.
Para vocês lembrarem, ajudar nesses nomes difíceis, é só ver aqui que próton tem P, ok? E P significa o quê? Você pode lembrar de prótons. Vamos para o próximo. Isóbanos. Isóbanos, eles têm a mesma massa atômica. Lembrando que a massa atômica está em cima e o número de prótons, ou o número atômico, está embaixo. Então, eu tenho o K, que é o potássio, e tenho Ca, lembrando que a segunda letra sempre é minúscula, então C maiúsculo e A minúsculo, é o cálcio. Então, o número dele em cima está 40, dos dois. Já o K está embaixo, 19, e o Ca, 20. O que significa, gente? O K, o número atômico dele é 19 e o Ca o número dele é 20. Então, você vinha aqui na tabela periódica, tá aqui, ó, o K é o 19 e o Ca, que é o cálcio, né, o potássio é o 19 e o Ca, que é o cálcio, é o 20. Então, a massa atômica deles vão ser a mesma. Um é 40 e o outro é 40. Então, eles são isóbanos, com a mesma massa igual. Só lembrar que o isóbano tem a letra A, e A não é a sigla para massa atômica? Pois então, só ajudar aí a lembrar isso. Isótono são os elementos que possuem a mesma quantidade de nêutrons. Por exemplo, e como que eu descubro o nêutron? Eu pego a massa atômica, diminuo pelo próton. Então, divido, não, subtraio um pelo outro. Aí vai dar o número de nêutrons. Então, eu tenho que o Cl, que é o cloro, ele tem a massa 37. E o número atômico dele é 17. E o Ca, que é o cálcio, ele tem a massa atômica de 40 e o número atômico de 20. Então, 37 menos 17, 20. Ou seja, esse elemento tem 20 nêutrons. E o cálcio, 40 e 20. 40 menos 20, 20 também. Então, tem 20 nêutrons. Ou seja, esses dois elementos têm a mesma quantidade de nêutrons. Ok? Então, eles são isótonos. Lembra que tem N, que é o número de nêutrons, para ficar mais fácil de lembrar. Então, isótopos, isóbano e isótono. Tá bom? Ok.